Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Obrigada. Vamos sentar. Quem tiver com a palavra de Deus, com a Bíblia, quiser abrir Lucas, capítulo 14. Está aí com a Bíblia? Lucas, capítulo 14. Então, Mateus, Marcos, Lucas. Acharam? Versículo 7. Achou? Mais embaixo um pouco aí. Achou? Tudo bem. Todo mundo está no amém ou está na misericórdia? Esse evangelho nós vimos no domingo, quando Jesus está na casa, vai na casa de um fariseu, para um jantar. Fico imaginando que devia ser levá-lo para um jantar, né? Leva ele para jantar e ele está observando o povo. Está vendo o povo escolhendo os primeiros lugares. Ele está só observando. É claro que Jesus aproveita a ocasião para contar uma parábola, mas todas as vezes que Jesus conta, aqui ele não está querendo dar uma lição de moral, nem ensinar a hierarquia entre as pessoas mais importantes. Jesus está nos orientando na nossa construção. Pensem nisso. Jesus está nos orientando em como que a gente tem que caminhar. Então, quando ele coloca isso aqui, a frase, né, que se a gente, se forem ler a parábola toda, se vocês lembram dela, são duas frases, né, duas palavras que comandam essa leitura de domingo. É a humildade e a gratuidade. Então, Jesus fala dessa forma aqui. Ele diz: pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Quando a gente faz uma análise dessa parábola, se a gente aprofundá-la um tiquinho mais, nós vamos ver que, na verdade, essa parábola é a nossa situação diante de Deus Pai. O último lugar aqui, esse último lugar, quem tomou conta dele foi Jesus. Porque somos nós diante do Pai. Imagina, a nossa humanidade completamente em pecado, que ocupa o último lugar. Jesus, mestre da humanidade e da humildade, ele desce. E pela encarnação dele, pois que ele desce, ele ocupa o último lugar na cruz, e porque ele desce, ele consegue nos elevar ao Pai, por isso que ele nos exalta. Se ele não tivesse vindo, esse processo não poderia acontecer. Porque somos nós que estamos aqui. É a nossa posição em relação a Deus. A humildade, ela é a virtude das mais importantes. Mas ela é tão mal interpretada que ninguém gosta de falar da humildade. Porque ela é mal interpretada. Na verdade, é a única virtude que a gente vê ao mesmo tempo a nossa miséria e a nossa grandeza. Ao mesmo tempo. Como é que isso é possível? Porque humildade é ver a gente como a gente é, sem por filtro, sem falsidade, aquilo que somos. E quando a gente toma consciência daquilo que somos, o que nós somos? Filhos do Altíssimo. Aí já subimos até de posto. Mas nós somos nada.
e sem Ele não podemos. Quando a gente toma consciência disso, que a gente de verdade é isso, que a gente pode contar com a gente mesmo, não contamos com a nossa guerra com a autossuficiência e tudo mais. Quando a gente toma consciência disso, a gente se abre para a grandeza de Deus. Então essa é a nossa grandeza. É quando a gente se abre para que Deus possa fazer as coisas em nós. Então humildade é a consciência daquilo que eu sou. Nada. Mas eu tenho esse dom, tem dele que me emprestou. É dele. Nada é meu. O que nós temos que ele não nos deu? O que nós sabemos que ele não nos ensinou? Compreende? Então, quando a gente vai tomando consciência disso e fala, eu, nada. Mas ele em mim é muito. Ele faz através de mim muito. Mas é ele quem faz. Então, quando você toma essa consciência, é tão interessante porque Jesus vem tocar exatamente, quando ele fala na questão da humildade, num pecado de raiz que a humanidade inteira carrega. Uns mais, outros menos. Qual é esse pecado? Que todos temos. É a vaidade. É a vaidade. Papa Francisco falava uma coisa, eu achei que ele fez uma comparação fantástica. Ele fala que a vaidade é a osteoporose da alma. Porque você olha o osso assim da osteoporose, ele está bonito. Chega um tiquinho mais perto, ele está podre por dentro. Compreende? Que ela nos insufla, ela nos ilude, nos engana, mas ela é fugaz. Ela é igual uma bolha de sabão. Ela passa. Por que a gente tem essa vaidade? Porque, na verdade, existe uma raiz em nós de carência. A gente quer ser visto, quer ser aplaudido, quer ser reconhecido. A gente quer se sentir importante, especial. Hoje, se vocês pararem e pensar, a turma que mexe com marketing sabe exatamente disso. Abre uma conta do banco para cliente que é especial. Você que é único. Não é assim? Essa coisa é exclusiva para você, foi feito para você. Ou mentira. Mas enquanto a gente se ilude, até a gente lutar contra isso, porque na verdade a vaidade é eu me vestir ou me mascarar daquilo que eu não sou, para parecer ser o quê? Para quem? Compreende como que a gente vive no mundo enrolado, né? Jesus vem nos convidar a ser a gente mesmo. Deixa eu mostrar exatamente onde que vocês são. É isso. É isso. Toma consciência daquilo que você é. Para que parecer ser aquilo que não somos? Mas o mundo nos leva a isso. Então nós vamos ser enrolados. Quando alguém fala a palavra humildade, a gente até esfria. Que é, primeiro que a gente tem um conceito errado da humildade, segundo, que falar, o que é figura humilde? Não, aquela que tem consciência daquilo que ela é. Que é nada. Nós é que temos a ilusão que somos muita coisa, né? Então, a verdadeira humildade, só Jesus fez. Só Deus pode fazer. Porque Deus desceu exatamente de onde Ele é. Ninguém é acima dele. Ele não tem jeito de subir mais. E Ele desceu. Ele desceu na encarnação. Ele desceu quando Ele criou o mundo. Ele desceu quando Ele fez o lava-pés. Ele desceu, foi ao sepulcro e o Pai o exaltou. E Ele ainda desceu mais quando Ele se torna pão e quando Ele se torna prisioneiro de amor. Imagina, um Deus que o mundo não é capaz de contê-lo, aceita ficar como um pedaço de pão, que não tem gosto. Tem gosto de pão, parece pão e não é pão. Imagina,
aonde ele chegou por amor. Por que a nossa humildade não é verdadeira? Desce, Zaqueu. Por quê? Porque a gente desce do lugar que a gente acha que está. Nós temos um conceito muito elevado de nós mesmos. Não é verdade? Não, eu desci de onde, meu filho? Já não é nada, subiu em que lugar? Oh, que ilusão. Então, por isso que a nossa humildade ela é falsa. Né? Porque não estamos em lugar nenhum para descer, ué. A imagem mais pura da humildade é a água. Porque ela só desce. Ela desce. É São Francisco que falava isso. A minha humilde irmã, água que desce. Sempre desce. Nós é que temos a falsa ideia, né? Está escrito a palavra de Deus. Não tenhais um conceito elevado de vós mesmos. Que a gente acha que é melhor, né? Muito melhor. Não, fulano. Tanto que você vê as pessoas falando com você assim, mas você está sabendo com quem você está falando? Ó. Um irmãozinho seu, hein? Né? Que tem ilusão que é muita coisa. Só ilusão. No meio desse nada a gente dá mistura soberba, né? Vaidade, pecado, fica uma mistura espetacular, né? Só Deus para conseguir amar uma mistura dessa. Mas ama, né? Então, quando a gente toma essa consciência e fala, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Quando Jesus está nos colocando aqui, fala, toma consciência daquilo que vocês são. Vocês estão inseridos num mundo onde a mídia traz para vocês o tempo inteiro. Que bacana mesmo é aquele que aparece. Estou falando mentira? Não. E que você tem que crescer e aparecer, independente de que você faz para chegar lá. Se você está matando alguém, destruindo alguém, o importante é você aparecer. Não porque você é, em detrimento daquilo que você é, mas pelo que você tem de poder financeiro ou pelo poder material. Compreendem? Como que aquilo nos engana e nos enrola. Então, na verdade, as falas é tudo muito sedutor. Então, hoje eu estou num mundo que eu quero aparecer, nem que seja 5 minutos. Mas eu tenho que ser famoso de alguma forma? Estou falando mentira, gente? Não, isso é carência. Qual a necessidade? Por que a gente precisa tanto de querer ser famoso? Ou aparecer para quê mesmo que isso serve? Fico lembrando do programa do Chicanismo, tinha um quadro que falava, famoso quem? Esse que é o famoso. Famoso quem? Para quê? Tudo isso para mim tem uma única razão, a gente não tem consciência que é, sim, amado e especial para uma pessoa. Quem é? Se o dia que a gente descobrir isso, você não vai precisar de migalha de nada. O tanto que a gente precisa ser vigilante. O tanto que a gente precisa aprender a ser crítico com as coisas que chegam para nós. É tanta mentira. É tanta coisa para te enrolar. É tanta coisa para te falar, viu, olha o sucesso que fulano faz. Eu fico pensando como é que tudo nos enrola, gente. Tudo nos enrola. Isso não é brincadeira. Tudo é feito para nos enganar. E você ter a impressão de que, mas se eu fizesse esse sucesso assim, ia ser legal. Tudo é armado. Tudo é armado. Tudo tem um jogo. Você vai gravar um vídeo para uma empresa, a roupa que você veste tem que ter a cor da empresa? Ou vocês nunca perceberam isso? Nunca perceberam? Não? Mas é assim. É assim. Tudo é treinado. Tudo é treinado. A cor da sua roupa tem que bater com a cor da empresa. Porque tem uma linguagem que é não verbal. Mas ela já te chama, se você não prestar atenção. Às vezes não está falando a imagem, está te chamando. E a gente fica muito preocupado com isso. Então, eu digo para vocês, cuidado com a sedução. Daquilo que não é real para nós. Daquilo que está aqui nesse mundo para te enrolar, para te tirar do seu centro. E te digo,
Tenha coragem, não tenha medo de fazer uma opção por aquilo que é de verdade. Não tenha medo de fazer opção. O que nos une como cristão? Em Cristo, o que nos une? Não é o sucesso a qualquer preço, é o amor, é o bem. Que quanto mais você divide, maior ele é. É diferente do que o mundo traz. Então, tenha coragem de assumir, não tenha medo de tomar o caminho do amor, não tenha medo de tomar o caminho que as pessoas vão falar, isso aí já saiu de moda. Ter um relacionamento afetivo de verdade, sem mentira, sem traição, com honestidade, com pureza. Por que tem que ser tudo na mentira, no rolo? Ter coragem de fazer essas opções, ter coragem de ter uma vida sóbria, ter coragem de fazer opções por aquilo que constrói. Tenha coragem, não tenhais medo de assumir um caminho que as pessoas vão olhar e falar, coitado, isso já saiu de moda. Não saiu de moda, porque para poder aprender a viver a humildade, é igual o amor. Eu tenho que amar a Deus e amar o irmão. Para mim ser humilde, eu tenho que ter humildade pelo sentimento diante de Deus, que conhece meu sentimento. Mas eu não posso ser humilde. Deus não tem nenhuma necessidade nossa, tem? Nenhuma. Mas Deus se faz presente no irmão, para que eu possa demonstrar humildade em relação ao outro. Eu não posso lavar os pés de Jesus, mas eu posso lavar os pés seu. Compreende? A humildade, se ela não se traduzir em serviço, está errado. Eu não posso só falar igual o amor. Então, se eu tenho consciência daquilo que eu sou, pega os talentos que Ele te deu e põe em função do outro, daquilo que Ele te deu. No compromisso que nós temos uns com os outros. Não tenhais medo de anunciar isso. Porque, na verdade, ser humilde não é ser derrotado, é o contrário. É uma luta, e é um momento de vitória. Porque tem que vencer, o amor tem que vencer o egoísmo. Porque se deixar por nossa conta, a gente vive pelo nosso umbigo. Quando eu tenho que ceder, quando eu aprendo a dividir, quando eu aprendo a olhar para o outro que está do meu lado, quando eu aprendo a ver a necessidade do outro, é assim. Quando eu aprendo a fazer por aquele que não pode me retribuir, que de preferência não guarde o nome de quem vocês ajudaram, para vocês não correrem o risco de cobrar de alguém. Aprenda a simplesmente ser bom. Qual é o nosso modelo de humildade e de gratuidade? Só Jesus. Não há outro modelo. Não há outro modelo. É só Ele que é o modelo de tudo na nossa vida. Porque Ele falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, não mandou aprender de mais ninguém. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, para que querer ser mais do que o outro? Para que querer ser mais famoso do que o outro? Para que achar que tem um cargo, então é melhor do que o outro? Todas as vezes que você tiver um cargo, e tinha um rei na França, que eu não vou saber qual deles que foi, não sei se foi o 14, não sei, não vou me esquecer, que antes de morrer ele deixou um testamento para o filho dele, falando para o filho dele, fazer o bem. Faça o bem, nunca se desvie de Deus. Viva o amor, cuide dos outros, preste atenção na necessidade dos súditos, preste atenção na necessidade do povo. Se você tem um cargo, lembre que ele só foi te dado para que você possa servir mais e melhor. Lembre disso, que a vaidade não te pegue. Ele me deu esse cargo de chefia, que bom, vai trabalhar um tiquinho mais. Só para isso serve.
Só para isso. Você imaginou, eu fico pensando, se todo mundo colocasse os seus talentos a serviço uns dos outros, ia ter alguém necessitado de alguma coisa? Vocês não ficam enlouquecidos com isso? Não, porque eu fico. Eu sofro demais com isso. Talvez porque eu lido com uma realidade muito dura. Muito dura. E vejo o quanto falta porque alguém segura demais. Então é preciso a gente pensar nisso. Então, de verdade, né? De verdade, a humildade é aquilo que me dá, é o sal da minha santidade. Ele tem que dar sabor na minha vida. Quanto mais você trabalhar para a sua santidade, mais humildade você coloca na sua vida. Não há caminho espiritual, não há santidade se não tiver humildade. A humildade, ela é a primeira e a maior das virtudes que a gente tem que lutar para tê-la. E o que é? É lembrar todos os dias quem você é. Capaz de quê mesmo? Nem de pegar uma palha no chão, sem a ação de Deus. Então ele fez, fala, nossa, que bacana, Deus fez isso, maravilhoso, não fui eu que fiz, Ele fez através de mim. Aprenda isso, porque está escrito em João 14, como é que é mesmo? Sem mim, João 15, nada. Sem mim, nada. Então às vezes se discute muito, reúne muito e resolve o quê? Nada, porque sem Ele, nada. Mas como é difícil. Enquanto a gente não entender isso, que é o amor que tem que vencer o egoísmo, é que a graça precisa vencer o pecado em nós. Deus precisa destruir esse pecado de raiz que está dentro de nós. Essa necessidade de aplauso, essa necessidade de falar, viu essa mesa? Fui eu que fiz. Já falei isso mais de uma vez. Se Deus colocasse etiqueta nas coisas, todos nós tínhamos a etiqueta de pendurado, feito por mim. Que necessidade temos que o outro saiba que fui eu? Tem um só que tem que saber, quem é? É Ele que tem que saber. Só Ele que tem que ver aquilo que a gente faz. Porque no final das contas é você e Ele. Isso é extraordinário. Aprender isso é com Ele que nós temos que aprender. Porque somente assim, nessa consciência, nós vamos conseguir ser dóceis na mão de Deus, para que o Espírito Santo possa fazer em nós maravilhas, como Ele fez em Maria. Então eu tenho que seguir Jesus e imitar Maria, na docilidade ao Espírito, para que o Espírito possa fazer em cada um de nós coisas grandiosas, como Ele fez nela, como Ele fez enquanto santos, porque afinal de contas nós todos somos chamados a santidade. Filó, que é isso? Somos todos chamados à santidade. E isso é uma coisa tão séria, a gente não leva isso a sério. Eu tenho que prestar atenção nisso, que eu sou chamada à santidade, e a santidade é viver a vontade de Deus na nossa vida, e entender que estamos aqui para servir. Eu já contei isso para vocês, mas pode ser que muitos não lembrem. Põe tempo nisso, né? Deve ter mais de 30 anos. Que eu tinha um cargo no hospital, a do Baleia, na vice-diretoria. E na época não existia uma regulação para trazer os pacientes para Belo Horizonte. Eu chegava na casa da minha mãe e sempre tinha uma fila de irmãos carentes que precisavam de mim. Eu tinha um caderno. Fulano precisa operar de hérnia, o outro de próstata, o outro precisa fazer cirurgia plástica de mama, o outro era nariz, o outro era tumor, o outro, mas era coisa louca. Eu trazia um bocado de dinheiro no carro, eu já levava direto para o hospital para internar. Não tinha regulação da central. Fazia tudo pelo SUS, tudo pelo SUS. Só que não tinha hoje como tem a central de regulação, que você tem que pôr o paciente na central. Eu trazia o povo, tinha um caderno, que eu tinha que ter contato com o povo, telefone, que eu sabia, eu anotava que o povo precisava, de cá ligar, pode vir tal dia, marcava tudo para o povo, tudo, era uma coisa surreal.
Um dia eu peguei esse caderno, fiquei apavorada com ele, fui lá para o Santíssimo. Falei, Jesus, vem cá trazer um negócio para o Senhor, que eu vou para o inferno com esse caderno. Vem cá trazer um negócio para o Senhor seríssimo. Isso aqui pode ser a causa da minha ruína. Deixa eu explicar para o Senhor. Deixa eu explicar direitinho para o Senhor. Olha esse caderno. É extraordinário, né, Jesus? Já fizemos muita coisa, muita gente. Mas se eu ficar preocupado com isso e achar que eu sou maravilhosa porque eu fiz isso, ou se eu começar a cobrar das pessoas por quem eu ajudei, eu estou no inferno, sem a menor chance. Estou vindo cá te pedir uma graça. Primeiro que eu vou queimar esse caderno. Segundo que o Senhor vai me conceder. O Senhor não vai me permitir lembrar de nada que eu tenha feito na vida, de bom. O pecado só põe na minha frente para não esquecer dele. Mas o que eu fiz, o Senhor não me deixa lembrar. E é extraordinário, que eu não consigo lembrar de muito pouca coisa. Só aquilo que ele acha que deve ser lembrado. De mais nada. Quando alguém fala, você fez, eu falo, tem certeza que foi eu? Só tenho certeza, porque eu não consigo lembrar. Não consigo lembrar. Porque eu fui lá no Santíssimo, sentei com ele umas horas, falei, dá uma olhada, amigo. A situação não é boa, não. Mas é preciso, porque nós somos humanos e o risco que a gente corre é muito grande. E entender que, na verdade, não somos nós. É Ele em nós. É essa docilidade que eu preciso permitir que o Espírito Santo faça. Por isso que Ele é o meu modelo. Porque somente Ele vai me ajudar a ter paciência, para não matar ninguém, né? É Ele que vai me ajudar a ter mansidão nas ofensas. Só Ele que vai me ajudar a ser obediente nas tribulações. Só Ele. Só Ele, o modelo é Ele. Tem que olhar para Ele e falar, como é que eu faço isso, meu filho? É Ele, só Ele pode. Mas ninguém pode fazer isso conosco. Só Ele pode moldar o nosso coração. E a hora que a gente perceber uma ponta de vaidade, fala com Ele, ops, não está bom não, vai confessar. Me ajuda, me dá a graça. Tira esse pecado raiz de mim. Me ajuda, Jesus, a ter essa consciência. Me ajuda a lembrar que eu fui chamado à santidade. E que para cada um de nós é especial para Ele, guardem isso. E cada um de nós é chamado a ser santo de um jeito. Deixa Deus fazer a obra que Ele tem para fazer na sua vida. Construir a sua história. Deixa Ele. Seja dócil a Ele, como Maria foi. Deixa Ele trabalhar a sua vida, para que de verdade Ele faça da sua vida aquilo que Ele sonhou. Não põe empecilho a Deus para trabalhar em você. Peça a Ele, fala, Jesus, me esvazia de mim. Me ajuda a descer de onde eu acho que eu estou. Eu lembro sempre de Zaqueu, desce Zaqueu. Desce, minha filha, desce. Onde que você pensa que está? Quem você pensa que é? Nada. Para quem que ele falou? Falou para um... Esse vai ser santo, está sendo estudado, né, de verdade. O François Xavier. Quando ele é preso, quando o comunismo chega em Xangai, que ele é preso só com a batina, não tem nada. E ele fica aflito dentro imagina, ele ficou preso 13 anos. Dos 9, não tinha nem janela. Confinado. E ele aflito, e quando no início ele pensava, como é que faz? E os jovens, e isso e aquilo, e escutando, né? Porque as igrejas colocaram fogo nas igrejas, queimaram todos os livros, queimaram as livrarias, foi uma loucura. E ele pensava que toda coisa que ele tinha que fazer, e ele escuta Deus falar com ele assim, François, por que você está quieto? Você quer Deus ou as obras de Deus? O que você quer? Porque para fazer o que você faz, ou fazia, eu arrumo gente melhor que você. Olha que soco no estômago. Para fazer o que você fazia, eu faço melhor. Eu tenho gente que faz melhor. Então que a gente não tenha essa ilusão. Fala, Senhor, se eu fui chamada e sou única, me ajuda a ser dócil ao Santo Espírito. Me ajuda a me conhecer, me mostra quem eu sou. Me mostra os meus pecados, porque eu quero de verdade ir para o céu. Me ajuda. Me ajuda a ter essa docilidade. Porque eu quero.
caminhar de verdade. E não é fácil, esse caminho ele é estreito. Então eu trouxe uma oração para que a gente possa pedir a Nossa Senhora, a gente ter os olhos voltados para ela, né? Que ela foi modelo para nós de humildade e de coragem. Eu fico pensando, né, que deu conta de tudo. Ela foi para nós esse modelo. Então nós temos que olhar para ela agora. Presta atenção no que o Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Vamos sentar? Todo mundo conhece essa forma de chamar o Espírito Santo pelo coração imaculado de Maria? Jesus fala para a gente fazer isso várias vezes ao dia. Várias vezes. Cada vez que você vai tomar uma decisão, chama dessa forma. Quem tiver com a palavra de Deus, gostaria que você, quem quiser abrir, abre em Atos dos Apóstolos, no capítulo 25. Esse trechinho que eu vou falar com vocês, lembra de quando Paulo estava preso e ele falou: eu quero ir para Roma, porque eu sou cidadão romano, eu quero um outro julgamento, né? Então, na época, quando o rei Agripa chegou, né, o Festo foi lá saudá-lo e falou com ele assim: olha, eu trouxe um homem que precisa ser julgado, e os seus acusadores, isso está no versículo 18, tinham somente certas questões sobre sua própria religião e a respeito de certo Jesus já morto, e que Paulo afirma estar vivo. Esse detalhe que quase passa despercebido. A respeito desse certo Jesus. O mundo diz que ele está morto. Nós, cristãos da igreja, anunciamos que ele está vivo. Então, por que eu trouxe esse trecho hoje? Porque eu tenho uma preocupação com a nossa caminhada espiritual. E aqui nós temos duas coisas que a gente precisa pensar. Jesus como um personagem, aquele homem que existiu, ele existiu, teve uma história, foi morto, porque um personagem eu posso escrever o que eu quiser dele, ok? Posso contar histórias, posso fazer um filme, eu posso fazer o que eu quiser sobre um personagem. Só que o personagem não se comunica comigo, certo? Isso é diferente de uma pessoa, não é isso? É diferente de uma pessoa, porque quando eu estabeleço, para me conhecer uma pessoa, para me ser uma pessoa, tem uma relação eu e tu. E nós afirmamos que Jesus é uma pessoa. Qual é a diferença disso dentro da igreja? Qual é a diferença? Porque eu estou trazendo isso para a sua vida. Qual é a importância de que eu estou falando? Porque quando eu vejo Jesus como personagem, eu posso vir, fazer tudo que tem na igreja, eu posso falar dos dogmas, eu posso participar de tudo que a igreja traz, eu posso até acreditar que ele está vivo na Eucaristia. Posso fazer tudo isso. Qual é a diferença? Ele não aquece o meu
coração. Sabe aquela religião fria? Ah, sou católico. Desde que dia, minha filha? Ó. Não tem vibração, não tem paixão, não tem aquele amor que tira o seu fôlego. Você não morre por ele. Você não se levanta por ele, você não se gasta por ele. Você só é católico. Eu não quero que vocês tenham uma religião, não é só uma religião que eu estou falando, acreditar em Jesus e ter uma vida assim, mais ou menos. Porque a vida nossa, do ser humano em geral, ela é mais ou menos dividida no antes e depois. Então eu falo assim, para os casados a gente fala assim, antes de eu casar eu fazia assim, depois que eu casei eu fiz assim. Quando é um sacerdote, antes da minha ordenação eu era assim, depois da ordenação. Então tem que ter um antes e um depois. Eu quero que a vida de você seja marcada, igual foi marcada a história, antes de Cristo e depois de Cristo. A minha vida era assim, depois que eu me encontrei com Ele, com Jesus, a minha vida é outra, é com sabor, com amor, é outra história. Compreende a diferença de crer num personagem e crer numa pessoa. Essa diferença, ela é brutal na nossa vida. O nosso coração, ele tem que ser aquecido. Eu não quero que vocês tenham só muito ativismo com a igreja. Eu quero que vocês de verdade tenham uma vida com Deus. Compreende a diferença disso? Compreende? É completamente diferente. Porque como é que eu vou falar que eu conheço você? Se eu te encontrar, eu tenho que sentar com você. Eu tenho que saber por que você preferiu o cabelo curto e não quis o cabelo longo. Qual que é o seu prato predileto? Qual é o seu cheiro? Isso é conhecer o outro. É, entre aspas, perder tempo com o outro. Então, não tem jeito de eu falar que eu conheço se eu não o encontro. E eu encontro com ele na palavra, e eu encontro com ele na Eucaristia. Eu vou morrer falando isso para vocês. Porque essa é uma experiência extraordinária. Não tem outra experiência maior do que receber Jesus vivo todo dia. Que é você de verdade encontrar com uma pessoa. Que é esse mistério, né? Como dizia Padre Pio, que hoje é dia dele, né? O Senhor em mim e eu em ti. Esse mistério que eu não consigo alcançar. Mas é porque realmente é extraordinário. O próprio Deus que nos cria, nos alimenta. Mas eu tenho que, quando fala, Filó, mas eu já conheço. Na verdade, hoje eu convoco vocês. Se você já caminha e já acha ele uma pessoa, se o seu coração já se aquece por ele, eu quero que você cada vez mais deseje ele. Busque cada vez mais por ele. Nenhum de nós está fora dessa convocação. Essa convocação é para todos. Nós precisamos de uma religião que faz tremer o mundo. Por causa dele, não é por causa de nós. É por causa daquilo que cremos. É por causa daquilo que ele pode fazer através de nós. Quando a gente comunga, o final da missa, começa a nossa missão. Que é lá que eu vou testemunhar o Deus que eu recebi aqui agora. Senão, qual é o sentido? Senão, como é que você transforma? Nada, nem você, nem as pessoas, nem o ambiente. A gente não tem a audácia de querer transformar o outro, porque quem faz isso é só o Espírito Santo. Mas eu primeiro preciso ouvir essa palavra, ser transformado, para que as minhas atitudes, aonde eu estiver, reflitam o Deus que eu creio. Ser cristão não é fácil, ser católico não é fácil. Amar o inimigo igual ele mandou é facílimo. Perdoar o dia inteiro, respeitar, rezar por aqueles que fazem mal, por aqueles que te amaldiçoam, fazer o bem por aquele que deu um tapa na sua cara. É simples, né? Muito simples. Mas é
é um caminho. Porque quando começa a caminhar com Ele, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar a roupa do homem velho e começar uma história do homem novo. Quando a gente faz a opção de caminhar com uma pessoa, isso é extraordinário. Isso é extraordinário. A gente começa a perceber que caminhar com Jesus, duas coisas já começam a transformar a minha vida. Duas coisas eu ganho. O ser humano, ele não dá conta de ter uma vida sem sentido. Não dá. Tem que ter um sentido. Senão nós corremos o risco do autoextermínio. Chega um momento que nada está bom. Você não vê sentido em nada, não vê razão em nada. Quando eu faço a opção de caminhar com Ele, Jesus, quero falar de duas frases que Ele comentou. Ele fala: eu sou a luz. Eu sou. Então, quando a gente caminha com Ele, que eu descubro essa pessoa, eu posso não saber direito o caminho, mas Ele é a luz que ilumina o caminho. Então, quem caminha comigo não anda nas trevas, não é assim que Ele falou? Porque Ele ilumina. Então, quando eu caminho com Ele, eu começo a entender que a minha vida tem um sentido. Eu sei de onde eu vim. De onde que eu vim? De onde? De onde? Do amor. Vocês não podem titubear. De onde você veio? Do amor. Eu sou fruto de amor de Deus. Eu sou um sonho de amor de Deus. Isso é para a gente ser insuportável, né? Eu fui sonhada por Ele. Entre tantas possibilidades de criar alguém, Ele quis me criar. Já pensaram nisso, que eu podia não existir? Você fala, eu podia não existir? Você tem que pensar isso. E eu sei para onde eu volto. Eu tenho alguém que me espera. Isso é extraordinário. Então, se eu sei de onde eu vim e para onde eu volto, eu sei que eu tenho um caminho. É isso. Eu não estou aqui perdida. Eu tenho um pai que me sustenta. E aí está escrito na carta de João, na primeira carta de João. Ele fala, quem tem o filho, ele fala lindo, e tanta coisa bonita que ele fala, né? O testemunho é este, né? Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Eu vos escrevi tudo isso a vós que credes no nome do Filho de Deus, para saberdes que tendes a vida eterna. A segunda coisa que eu recebo quando eu caminho com essa pessoa é a certeza que Jesus, daquela frase que Jesus disse para Marta, diante da morte de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Eu te pergunto, crês tu isto? De verdade você crê nisso? Porque isso não nos tira o medo da morte. O momento da morte, ele não é brinquedo. Ele não tira o medo da morte, mas ele me dá a certeza absoluta que não acaba ali. Não tem a última palavra e que eu irei vê-lo. Como diz Jó, os meus olhos, esses olhos irão vê-lo. De verdade vocês acreditam nisso, gente? Fala, filho, mais ou menos. Porque a gente não gosta muito desse assunto. Estou falando mentira? Não estou. Porque olha que todas as vezes que eu estava em um momento decisivo com as famílias e que eu perguntava, o que Jesus falou sobre a morte? Ninguém lembrava desse pedaço. E eu falava com as mães, crês tu isto, que você vai rever essa filha ou esse filho? Você crê que você vai rever sua mãe, seu pai, aqueles que você ama? Eu não tenho a menor dúvida disso. Só não estava aqui não. Falando para você? Estava não. De jeito nenhum. A ressurreição de Jesus é a nossa sustentação. Tem que alegrar o meu coração, tem que ter um coração aquecido.
Eu tenho que ter uma fé que tem que abalar as pessoas que estão perto de mim. Não é porque eu vou ser indestrutível, não é minha fé nele que fala, a última palavra ainda não aconteceu, porque ele não agiu. É ter a confiança absoluta que ele me ama, que ele veio nesse mundo e deu a vida para que eu tivesse a vida eterna. Ele mostrou o amor que ele tem por mim pela cruz. E é duro pensar, mas a gente tem que de vez em quando pensar, fala, ele morreu por mim? Isso é uma coisa extraordinária. A gente não dá conta de conter isso, isso é muito grande. Eu falo, mas ele buscou a mim. Ele me quer com ele eternamente. A gente não tem dimensão do que significa isso. Porque o dia que a gente tiver a dimensão do que significa isso, a minha vida inteira será transformada. Porque tudo que eu vou fazer, eu vou pensar em quem? Nele. Eu deixo de pensar em mim como centro e penso nele. Falo, o senhor está de acordo? É isso mesmo? Esse é o propósito da minha vida? Eu vou passar a agradecer a ele por tudo que acontecer, bom ou ruim, porque eu sei que ele me ama, então nada de mal ele vai permitir que chegue. O que chegar é para o meu bem, é para a salvação da minha alma. Às vezes ele precisa me ensinar naquilo que está acontecendo naquele momento. Haja fé, né? Não é? Mas isso é um exercício. Como é que eu vou crescer a minha amizade com ele? Quanto mais eu encontrar com ele, não tem mágica, tem investimento. Então, se ele deixar de ser um personagem para você, para ele ser uma pessoa que vive no Espírito e por isso permite que ele esteja dentro de você, dentro de mim, isso é algo extraordinário. E às vezes eu estou procurando Deus onde ele não está. Não era Santo Agostinho que falava isso? Deus hoje vai me visitar, eu espero estar em casa. Em casa é dentro de você, porque a gente vive fora. Como é difícil ter disciplina com a vida de oração. Como é difícil rezar todos os dias. Como é difícil acordar no mesmo horário, porque ele me espera. Como é difícil a missa diária. Como é difícil a confissão mensal. Como é difícil rezar o terço todos os dias. Como é difícil ser fiel aos mandamentos. Não, Jesus, vou fazer isso só um pouquinho. Eu vou pecar assim só um pouquinho. Assim que os meninos de 2 anos fazem para mim, só um pouquinho assim. Só um pouquinho. Compreendem como é que é difícil a gente tomar uma decisão, como é que é difícil a gente se lançar nele, como é difícil se entregar a esse amor. Como que a gente é enrolado, né? Então, quando eu trago isso para vocês, é para que vocês possam entender a dimensão do que é esse ser pessoa. Tanto que a igreja, quando a gente professa a nossa fé, a gente não fala no plural, fala? A gente fala, eu creio. Eu não falo eu cremos, né? Nem nós cremos, eu creio. É pessoal. O seu ato de fé é pessoal. Ninguém pode responder por você. Isso é extraordinário, que temos essa liberdade, que pode transformar a nossa vida completamente. Como eu gostaria que vocês tivessem o coração aquecido, gente, na vida de vocês, quando vocês passarem por qualquer situação que os entristeça, ou que os alegre demais, ou que você está diante de uma decisão importante, vocês saberem que eu posso ir ali, ó, e que ele está ali vivo, é uma pessoa, não um personagem que está ali, é uma pessoa. E o dia que a gente descobrir isso, vai ser uma coisa extraordinária. Você vai ali, conta para ele, chora, se precisar, sai de lá, um outro ser. O problema está do mesmo tamanho, entendeu? Mas não é seu mais. Ah, quanto remédio vamos diminuir o dia que a gente descobrir isso. Quando eu penso, né, que esse Deus vivo, ele está vivo. Então a gente parece um bando de louco, né? Porque ele morreu, mas eu estou falando que ele está vivo, igual São Paulo. Você imagina que se eu continuar achando que ele é um personagem, tem 20 séculos que nos separam, 2000 anos.
Então a palavra fica morta, ela não me revoluciona. A presença de Jesus não me faz estremecer, porque eu vou ali, para adorá-lo. Tem um genuflexório ali para me ajoelhar mesmo, porque Ele é o Senhor. Chegar ali, alguém falou comigo semana passada, eu queria tanto, não, eu sou católica, mas não sei quantos anos tem que eu não vou à igreja. Falei, então não é católica, né? Foi batizada, né, amiga, só. Que não confessa deve ter uns 30 anos, né? Falei, como é que é? Então vai devagar com o padre, senão o padre morre, porque 30 anos sem confessar, a situação é gravíssima. Então, imagina, falei, e aí por isso fica, submete ao que você está submetendo, aceita o que você está aceitando, essa vida morna que permite que você namore 23 anos, como é que é? 23 anos de namoro, tu gosta de fazer bodas de casamento, né? Como? Não tem ninguém que te acorda. Está errado. Tudo evolui. Do namoro passa para o noivado, do noivado para o casamento, tudo evolui. Como? Vai sentar ali. Mas como é que eu começo? Falando, oi, estou meio sem graça, tem muito tempo que eu não te vejo. Muito tempo que eu não venho aqui, porque eu estou tendo tempo. E fala, mas eu não te perdi de vista. Eu te conheço. E te esperava. E que alegria que você está aqui. Mas eu vou falar o quê? Do começo. Eu estou meio sem graça, eu não sei o que eu falo. Eu estou com um namorado assim, esquisito. É para continuar mesmo? Sabia que eu estou namorando, tem 23 anos. Ele fala, estou esperando você decidir. Tem lógica? Vai lá. Quanto nos falta, né? Aí a gente liga para um tanto de gente, conversa com tantas pessoas que vão te piorar em vez de te ajudar. Ninguém tem o poder que ele tem. Você chega lá, chora loucamente, fala, conversa, conta a casa, eu gesticulo com ele, bato uma prosa. E você sai de lá, a única pessoa que tem o poder de deixar o seu coração leve. Isso, gente, não tem preço. Não tem preço ele ser, além dessa pessoa extraordinária, você poder chamá-lo, Filho de Deus que veio ao mundo, de meu amigo. É de chorar. É de chorar. Cada vez que eu faço adoração, e eu tenho minhas horas de fazer adoração, que eu vou sair, eu falo com ele, como é que eu vou embora? Choro, parece que o mundo está acabando. Eu falo com ele, mas como é que eu vou largar o senhor aqui? Eu sei que você está aqui, como é que eu vou deixar o senhor aqui sem chegar a ninguém? Se eu podia mandar alguma pessoa me substituir, como é que eu vou largar o senhor sozinho? Eu tenho que ir, eu tenho que atender. E o senhor vai ficar sozinho? Como é que vai ser? Porque sentar ali com ele e conversar, o dia passa. O pessoal fala, não tem assunto. Como? Gente, então não é possível que não tenha um assuntinho. Tanta coisa para contar, tanta coisa para sonhar, tanta coisa para falar, tanta coisa para pedir noção. Ele vai responder para você igual eu estou te falando? Claro que não. Parece uma louca falando sozinho. Mas ele escuta e ele vê, ele não é um personagem, então ele vai dar um jeito de eu entender. Primeira coisa que eu vou ter é paz. Ninguém te dá essa paz. Ninguém, o mundo não consegue fazer isso com você. Não é um remédio que você tome, não é um psiquiatra que você vá, não é um psicólogo que você vá, que você sai de lá leve. O problema saiu junto. Agora é dele, eu só levo, né? Ele vai resolver. Essa confiança incondicional que ele vai fazer, que ele não falha. Não existe um Deus como esse. E ele ter ficado ele como uma pessoa, e eu poder olhar para ele e dizer, eu creio, meu coração incendeia. Aquilo que ele falou, eu vim trazer fogo à terra, e como eu gostaria que ela já tivesse aqui pegando fogo mesmo, queimando. A nossa religião, ela precisa de queimar o seu coração. O cristianismo, por excelência, ele é a religião do desejo. Nós temos que desejar Deus. Então, eu gostaria que você desejasse muito, buscasse muito por Ele, porque para que uma pessoa, não adianta só eu saber que Ele é uma pessoa, eu preciso tocar nele, eu preciso alcançar Jesus, eu preciso alcançá-lo.
É preciso que eu vá atrás dele, busque por ele. Jesus precisa se sentir desejado, querido por nós, assim como a gente também deseja ser querida, desejado. Ele também precisa ser desejado por nós. Fale com ele: Jesus, eu te desejo, assim como a corça quer água, eu também desejo, a minha alma, a minha carne te deseja. Eu preciso do Senhor. Se você não consegue força, deixa Ele te alcançar. Não arrume obstáculo para Deus te encontrar. Não se esconda como Adão escondeu. Não se esconda para Ele perguntar onde estás, porque Ele sabe. Mas mostra para Ele, levanta a mão e fala: estou aqui, o senhor está vendo? Firme. Como eu desejo que vocês tenham uma religião que contagie. A gente não contagia, não contamina as pessoas falando da doença. Contamina? Somente se você entrar em contato com o vírus ou a bactéria que está causando aquela doença naquela pessoa. Mas eu quero que vocês consigam contaminar as pessoas pela paixão por Jesus. Nós temos que ser, no mínimo, apaixonados por Ele. Desejar conhecê-lo de verdade, porque isso é um dom. Quem pode nos fazer conhecer o Pai? E quem pode nos fazer conhecer Jesus? O Espírito Santo. Vamos pedir a Ele. Fala: Espírito Santo, me ajuda. Eu quero conhecer o Pai e quero conhecer Jesus através de você, através desse dom, através da graça. Me dê a graça. Peça e receberás, não é assim? Batei e a porta se abrirá. Peça. Não vamos pedir dom material, não que não possa, mas qual que é a graça das graças? Qual que é o dom dos dons? É poder conhecer Jesus, é se conhecer e conhecer. A maior riqueza da nossa vida é Ele, vivo ali. Com Ele nós temos qualquer coisa, porque Ele é o dono de todas as coisas. Não se preocupe com a subsistência, Ele é nosso Pai. Preocupe com a vida maiúscula, que é eterna. Pensem que nós vamos viver eternamente. Isso é um trem extraordinário. É algo que não tem preço na nossa vida. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus. Fala, nos conceda esse dom. Nos conceda essa graça que a gente tanto quer. Nós queremos ter um coração que vai queimar de amor. Nós não queremos ter uma religião mais ou menos. Nós queremos de verdade incendiar as igrejas. Nós queremos de verdade incendiar as pessoas que a gente encontrar. As pessoas têm que olhar para vocês e falar: por que você brilha? Alguém que brilha em mim, menino. O que é essa alegria que você carrega? A alegria não é nossa. A alegria é a assinatura do Espírito em nós. É a certeza de um Deus que me ama, que caminha comigo e que vai me levar de volta para casa. E que vai cuidar de mim, das minhas necessidades, e que vai me ajudar a cumprir aquilo que meu pai sonhou, quando ele me fez e falou: vá e faça aquilo que eu desejo. É extraordinário. O dia que a gente entender que a gente trabalha, eu falo que é de meia, divide, vive dividido, conta tudo para Ele, peça ajuda em tudo, seja dependente dEle, dessa pessoa, Jesus, como o ar que se respira. Seja dependente dEle. Acorda já desejando Ele. Acorda e levanta e fala com Ele: somente por ti estou de pé, para te amar e servir. Ande aquele dia inteiro por causa dEle. Corra, se cansa, pode cansar, ficar esgotada, mas por causa dEle. A nossa vida tem que valer por causa dEle. Nós temos que chegar diante dEle na hora da morte. Que as pessoas estiverem chorando lá, nós já estamos lá. Você já abriu lá a porta, já olhou nos olhos dEle e fala: por ti, somente por ti, eu corri tanto, somente por ti, fiz tanto jejum, somente por ti, suportei aquele povo que eu queria matar, somente por ti tentei amar, somente por ti, porque eu não posso fazer menos por ti do que te amar. Vamos pedir a Nossa Senhora.
que interceda por nós, ela que amou Jesus como ninguém, que nos dê um coração semelhante ao dela, que ela interceda, que envie sobre cada um de nós o Espírito Santo, para que Ele nos conceda esse dom de poder conhecer a Jesus como pessoa humana e divina, que nos amou tanto que nos deu a vida eterna, que quando Ele falou está consumado, a tradução real dessa palavra é: a dívida está paga, não tem mais nada para ser pago. Isso é extraordinário, esse amor enlouquecedor desse Deus que vai nos